O Veracruz Campinas perdeu o terceiro jogo da final da Liga de Basquete Feminino. Agora as maranhenses precisam só de mais uma vitória para ficar com o título. Depois de vencer 21 jogos, o Veracruz Campinas sofreu 2 derrotas. E derrotas que podem custar caro o título da Liga de Basquete Feminino. E as meninas sabiam disso. Por isso entraram em quadra a todo vapor em São Luís do Maranhão. E abriram logo uma vantagem de 8-2, com 6 pontos de Ariadna, que foi a cestinha do lado do Veracruz. Mas o Sampaio Basquete começou a reação com Brianna Jackson, que converteu 2 bolas de 3 e teve 8 pontos no quarto. As meninas do Veracruz voltaram melhor do intervalo, com Ariadna, Fabi e Pati calibradas nas cestas. E o terceiro quarto terminou 47-40 para as visitantes. Mas com a ajuda da torcida, no último quarto as maranhenses tiraram a vantagem do Veracruz. E quando faltavam apenas 5 segundos para o apito final, a Joyce converteu 2 lances livres para o Sampaio Correia, que ficou 5 pontos à frente. Fim de jogo no Castelinho. Sampaio 55, Veracruz 50. O quarto jogo da final já é amanhã às 7 horas da noite, também no Maranhão. E o Veracruz precisa vencer para forçar um 5º jogo aqui em Campinas. A seleção brasileira fez hoje o primeiro treino em Londres, na Inglaterra. A atividade aconteceu no centro de treinamento de Tottenham. Os auxiliares do técnico Tite comandaram um intenso treinamento com direito a 2 times divididos em campo reduzido e muita movimentação. É o que a comissão técnica costuma chamar de técnico tático. Dos 20 jogadores da seleção brasileira que já estão em Londres, apenas Douglas Costa e Fagner fizeram atividades em separado aí com fisioterapeutas. Os jogadores que disputaram a final da Champions League, Firmino pelo Liverpool e Marcelo Casemiro pelo Real Madrid, vão se juntar ao elenco na quarta-feira. O Bragantino jogou pela Série C do Brasileirão e ficou só no empate. O Massa Bruta recebeu o Luverdense do Mato Grosso pela 7ª rodada e empatou por 1-1. Com esse resultado, o Braga soma 11 pontos e caiu para a 4ª colocação do Grupo B. E no fim de semana, a bola rolou também pela Série B. O Guarani venceu no Brinco de Ouro e agora está em 10º lugar, a 4 pontos do G4. O jogo começou e o Guarani parecia ter pressa. Pressa de cobrar a falta, atacar, somar os 3 pontos e espantar a má fase. Mas no primeiro tempo foram poucos os lances que realmente levaram perigo para o goleiro do CRB. Um deles foi uma atrapalhada do próprio João Paulo, que gerou esse escanteio para o Bugre. Depois da cobrança, ele ainda soltou a bola, mas ninguém aproveitou. O Rondinelli até finalizou com essa cabeceada, mas ele tentou tirar do goleiro e acabou tirando do gol. Só tiro de meta. Tem jogos nada fáceis para o torcedor. Noite fria no Brinco de Ouro, hora já avançada e um primeiro tempo truncado. Mas um chute de Ricardinho da intermediária fez valer o ingresso e qualquer esforço. A bola sobrou para Ricardinho depois dessa dividida de Lennon. Ele matou no peito e marcou esse golaço, sem chances de defesa. O Ricardo é um atleta muito regular. A forma como ele fez o gol foi premiada. Ele fez um desarme na nossa intermediária. A gente saiu com essa transição, ele foi se projetando, dando essa opção de passe e fez um belo gol. O resultado obrigou o time de Alagoas a abrir mais o jogo na segunda etapa. Aí sobrou espaço para o Guilherme roubar essa bola no meio de campo e chutar forte no travessão. Ele ainda tentou de novo depois de receber de Longini, mas João Paulo defendeu. Na sequência, Anselmo Ramon caiu na área e a torcida pediu pênalti, que o juiz não marcou. Mas quando Diogo Matheus empurrou Rafael Longini, a penalidade foi marcada e o torcedor pôde soltar de novo o grito de gol. Rondinelli bateu forte. O goleiro João Paulo até acertou o canto, mas não chegou na bola. 2-0. Mesmo perdendo, o CRB não conseguia pressionar o Bugre e o zagueiro Flávio acabou expulso depois de receber o 2º amarelo nessa entrada forte em Anselmo Ramon. Fim de jogo no Brinco de Ouro. Guarani 2, CRB 0. O Bugre mantém invencibilidade em casa na Série B do Brasileirão e sobe para a 10ª posição da tabela com 10 pontos. Eu falava para eles hoje, aquele ponto que trouxemos de Goiânia, claro que poderíamos ter vindo com 2, mas ele seria valorizado com nossa vitória hoje. Fizemos uma partida, ao meu ver, principalmente no segundo tempo, no início do segundo tempo, nos impusemos, tivemos possibilidade de ampliar esse marcador um quanto antes, mas também não tomamos susto, tomamos ali logo no início do segundo tempo, que teve um desencaixe, mas tivemos um jogo equilibrado.
E daqui a pouco tem Ponte Preta em campo, fechando a 7ª rodada da Série B. A Macaca enfrenta o Sampaio Corrêa em São Luís do Maranhão com muitas novidades na escalação. Fechar a rodada tem lá suas vantagens. A Ponte Preta sabe exatamente onde vai estar na tabela, dependendo do resultado. Se vencer, a Macaca soma os mesmos 10 pontos do rival Guarani, mas com a derrota continua a apenas 1 ponto da zona de rebaixamento para a Série C do Brasileirão. Após 2 jogos sem vencer, a Ponte Preta tem a chance de se recuperar no Brasileirão, onde tem os melhores resultados, fora de casa. E para buscar os 3 pontos, o técnico Doriva deve fazer 3 alterações no time titular. E são as mudanças para fortalecer a equipe. Não é deficiência, eu acho que o André Castro agrega muito no sentido de posse de bola, né? Mas a gente fica um pouco fragilizado no sentido de marcação, então eu optei pelo Natan, que dá essa consistência, principalmente no jogo fora. Estou reconquistando meu espaço novamente, com muito trabalho, nunca deixei de trabalhar, sempre buscando evoluir para mim voltar à equipe. Então a Ponte entra em campo assim: Ivan no gol, Igor e Danilo Barcelos nas laterais. A zaga conta com Renan Fonseca e Reginaldo, Paulinho, Natan e Thiago Real no meio. E o ataque tem Júnior Santos, Roberto e André Luiz. Espero que a gente possa manter aí a regularidade que a gente está tendo fora de casa, né? Com certeza a gente liga o sinal de alerta, porque é um jogo importante para nós, um jogo que a gente tem que fazer pontos. Então essa é a hora de colocar em prática o puxão de orelha do início da semana passada, até para melhorar o ambiente do grupo. A reflexão vem junto com um puxão de orelhas, faz parte isso aí. Eu acho que a gente tem que ter essa cobrança, é uma cobrança sadia para o bem comum, né? Acho que é muito bom quando você consegue conciliar a harmonia com os resultados. O ambiente fica leve, fica saudável e vitorioso. É só assim que se vence no futebol. O Palmeiras perdeu em casa para o Sport Recife pelo Campeonato Brasileiro da Série A. E a pressão sobre o técnico Roger Machado aumentou ainda mais. Uma vitória em casa contra o Sport Recife poderia colocar o Palmeiras na liderança do Brasileirão. E no primeiro tempo, o Verdão abriu o placar. Diogo Barbosa cruzou rasteiro e Queno bateu cruzado. Mas o Sport voltou para a segunda etapa com outra postura. E logo aos 5 minutos, empatou o jogo. Na cobrança de escanteio, a primeira tentativa de Anselmo parou no travessão. A segunda foi para a rede. A virada do time pernambucano não demorou para sair. Anselmo aproveitou um apagão na zaga palmeirense, saiu cara a cara com Jailson e chutou no canto. O Palmeiras empatou com um golaço de Johan de fora da área. Quando parecia que o Verdão iria para o abafa, entrou em campo a lei do ex. Rafael Marques, que já vestiu a camisa do Verdão, colocou de novo o Sport em vantagem. No último lance, pênalti para o Palmeiras. Queno cobrou e Magrão defendeu. Palmeiras 2, Sport Recife 3. Foram 3 pontos importantíssimos no campeonato que nós deixamos dentro de casa. E o jogo se transcorreu num jogo bastante franco, né, com oportunidade de ambos os lados. E um jogo que nós tomamos 2 gols de bola parada, que eu não me recordo quando nós tomamos anteriormente, faz muito tempo. E 2 gols no mesmo jogo. Pois é, o único time paulista que venceu na rodada foi o São Paulo. O tricolor foi a Belo Horizonte e voltou mantendo a invencibilidade e na 4ª colocação. O jogo no Independência foi movimentado desde o início. O São Paulo abriu o placar aos 7 minutos. No contra-ataque rápido, Everton fez o passe dentro da pequena área e Diego Souza mandou para as redes. Mas o time mineiro não se abateu e buscou o empate. Noberto tocou para Rafael Moura, que chutou para o fundo do gol. Tudo igual. As duas equipes ainda tiveram boas oportunidades. Leandro Donizete soltou uma bomba de fora da área. E no final do primeiro tempo, pênalti para o São Paulo. Numa cobrança de falta, Matheus Ferraz derrubou Arboleda dentro da área. E Nenê colocou o tricolor na frente. Na segunda etapa, o São Paulo quase marcou nessa cabeçada de Hudson. O América respondeu com o Serginho. E com mais posse de bola, o time paulista ampliou a vantagem. Nenê
cobrou falta com perfeição e mandou a bola no ângulo do gol do América. Placar final, 3-1. Invicto na competição, São Paulo soma mais 3 pontos e conquista a primeira vitória fora de casa. E também encosta no líder Flamengo. Já o América perde o 100% de aproveitamento no Brasileirão, aqui no Independência. A 7ª rodada do Brasileirão teve apenas um empate por 0-0. Foi no clássico entre Paraná e Atlético Paranaense. Com os jogos do fim de semana, o campeonato tem agora um novo líder. A rodada começou com a vitória do Fluminense no Maracanã contra a Chapecoense. Pedro abriu o placar no primeiro tempo. 4 minutos depois, Marcos Júnior aproveitou a lambança da zaga para ampliar. A Chape diminuiu na segunda etapa com Arthur Kaique de falta. E no fim do jogo, Pedro acertou o ângulo para fechar. Fluminense vice-líder 3, Chapecoense no Z4 1. Na disputa pela liderança do Brasileirão, o Atlético Mineiro recebeu o Flamengo. E depois de segurar a pressão do Galo, os rubro-negros garantiram a vitória com Everton Ribeiro. O Flamengo é o primeiro colocado da Série A com 14 pontos. O Atlético, com a derrota, caiu para terceiro. Em Salvador, o Bahia atropelou o Vasco da Gama. Elber aproveitou o cruzamento rasteiro para abrir o placar. Zé Rafael saiu cara a cara com o goleiro Fernando Miguel, deu o drible e ampliou. E já nos acréscimos, Regis recebeu um presentão para fechar. Bahia 3, Vasco 0. No Engenhão, Jefferson saiu jogando errado e deu a bola para Neilton cruzar. Denilson de carrinho abriu o placar para o Vitória. O gol de empate do time carioca também nasceu dos pés do goleiro. Chiesa recebeu o lançamento e fez. Botafogo 1, Vitória também 1. Na Arena Castelão, o gol da vitória tricolor nasceu de um contra-ataque. Everton Cebolinha atravessou todo o campo adversário e cruzou na cabeça de Tony Anderson, que havia acabado de entrar. Ceará 0, Grêmio 1. O time gaúcho assumiu a 5ª colocação e ultrapassou Corinthians e Palmeiras. O Santos perdeu para o Cruzeiro e se complicou na tabela do Brasileirão. O Peixe é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. No Pacaembu, o Santos buscava a vitória para se afastar da zona de rebaixamento. E quando o Cruzeiro saiu jogando errado, Gabigol quase aproveitou para abrir o placar. Mas o time mineiro equilibrava as ações. E no lançamento de Robinho, Rafael Sobis parou no goleiro Vanderlei. Sassá bateu cruzado e o zagueiro Gustavo Henrique cortou, mas assustou o torcedor. Gabriel recebeu em velocidade, só que na hora do chute foi interceptado por Dedé. Aos 29 do segundo tempo, Raniel começou a jogada com um lençol e encontrou Robinho em profundidade. O meia cruzeirense tentou encobrir Vanderlei e o goleiro santista se esticou todo para mandar para escanteio. Na cobrança, Bruno Silva, sozinho na área, teve até que se abaixar para cabecear. 1-0 Cruzeiro. O Peixe tentou o empate na base do desespero e quase conseguiu quando David Braz cruzou e Bruno Henrique passou muito perto da bola. Na queda, o atacante ainda se chocou com a trave e preocupou o departamento médico. O castigo do Santos quase foi maior no chute rasteiro de Rafael Sobis, que passou muito perto do gol. Fim de jogo no Pacaembu. Santos, primeiro time fora do Z4. 0, Cruzeiro 1. O Corinthians até saiu na frente do placar, mas um erro nos acréscimos mudou a cara do jogo. O Corinthians começou dominando o jogo no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Romero cruzou e Matheus Vital foi oportunista. O empate do Inter veio aos 18 do segundo tempo com Leandro Damião. E a virada colorada saiu nos acréscimos. O lateral Mantuan tentou cortar, mas acabou tirando a bola do goleiro Walter e ajeitando para Rossi só rolar para o gol. Internacional 2, Corinthians 1.